Boa noite. Diretamente dos estúdios do Correio da Manhã, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para você ser bem informado. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje dois parlamentares de posições políticas antagônicas, mas ambos com uma folha de serviços prestados à sociedade fluminense. À minha direita está o deputado Rodrigo Amorim, líder do PL, ou melhor, líder do governo na Assembleia Legislativa, filiado à União Brasil. À minha esquerda está o deputado professor Josemar, do PSOL. Rodrigo Amorim representa o pensamento conservador, a direita na Assembleia Legislativa. O deputado professor Josemar, obviamente filiado ao PSOL, encarna o ideário da esquerda no Parlamento Fluminense. Vamos aqui tentar confrontar as posições a respeito de temas importantes para o Rio de Janeiro. Boa noite, deputado Rodrigo Amorim. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado professor Josemar. Boa noite a todos que nos assistem. Importante mais uma vez estar aqui, agradeço a oportunidade e feliz de estar no lugar certo, à sua direita. Eu propositalmente coloquei à direita e coloquei Josemar à esquerda. Boa noite, professor Josemar. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite ao deputado Rodrigo Amorim. Boa noite, Ricardo. É uma honra estar aqui fazendo esse debate, um debate ideológico, um debate também da política do Estado do Rio de Janeiro, e estar sempre à esquerda é sempre fundamental. Vamos começar falando sobre a mega operação da Polícia Militar nos complexos da Penha e do Alemão. O governador Cláudio Castro disse que foi um sucesso a operação. O deputado Rodrigo Amorim compartilha e assinou embaixo a opinião do governador Cláudio Castro. Deputado Rodrigo Amorim, foi de fato um sucesso a operação que vitimou 121 pessoas naquele dia? Olha, eu só vou fazer uma correção. Você estava correto até agora. Na verdade, chamando a operação mais exitosa da história das polícias no Rio de Janeiro, que, infelizmente, essa turma aí da esquerda resolveu classificar como chacina, né? Essa turma que defende marginal. O fato é o seguinte, foi uma operação extremamente exitosa, salvo as 4 vítimas. Os policiais que, infelizmente, tombaram em combate, dando a sua própria vida em prol da população do Rio de Janeiro. Agora, aqueles cadáveres que ali estiveram, foram criminosos que ousaram confrontar o Estado portando fuzil. E fica aqui o recado. Criminoso no Rio de Janeiro, vagabundo, narcoterrorista no Rio de Janeiro, que estiver portando fuzil, vai ser abatido pelas forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu faço apenas essa correção. Foram apenas 4 vítimas. Os demais foram criminosos que foram devidamente abatidos com o poder coercitivo da força. O monopólio da força é do Estado e há um excludente de ilicitude para policiais que estejam na legítima defesa do Estado, da nossa soberania e da sua própria vida, que possa abater criminoso portando arma de guerra nas ruas do Rio de Janeiro. Deputado professor Josemar, foi um sucesso ou foi um fracasso? Foi um desastre. Essa é a primeira concepção que nós temos que colocar aqui. Você que está nos vendo, é importante já observar a fala aqui do deputado de extrema-direita. E o deputado de extrema-direita, ele fala das vidas como se elas não prestassem. Né? Essa é a primeira lógica que ele apresenta aqui, que é, no fundo, um absurdo. No Brasil não existe no Brasil a pena de morte, e se existisse, a pena de morte teria que passar por um julgamento. Senão, a lógica passa a ser a lógica da barbárie. Então, primeiro é desmontar esse tipo de argumento, que é um argumento chulo. Né? Nós tivemos aqui 121 mortes, né? Incluindo, inclusive, os policiais, da qual nós também nos solidarizamos. Agora, não dá para aceitar esse tipo de discurso, porque é a política do enxugar gelo, Rodrigo. A política que você está aqui defendendo é a política da chacina, é a política da morte, da qual o governador, da qual você é líder de governo, defende. Então, nós não aceitamos esse tipo de... Ricardo, deputado, o que ele está dizendo, vários setores da esquerda, vários representantes da esquerda já disseram Ricardo, que essa operação não muda em nada a situação real do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Eu sei que é redundante dizer o que eles falam, é bobagem, claro que é redundante, mas, na verdade, é o seguinte, é fundamental que perceba como eles escolhem as palavras, né? Classifica como chacina, fala aquela vida, como se nós
estivéssemos aqui glorificando corpos no chão. Mas está. Não estamos. Você está. Não estamos. Você está. Eu estou Essa glorificando criminosos que você foram... está. Qual é o fato de Só- dizer que é criminoso? Veja bem. Você define Qual quem é o criminoso e fato? quem não é? Cortar Calma aí, fuzil, dos arma de 121 guerra não é pessoas, crime. Você Só tem um hoje na minutinho. comunidade dizendo pessoas, famílias colocando abertamente que foram 121, assassinados. Para começar, Que é isso, cara? Ricardo, aquilo ali não era a festa da cueca. Não foram jovenzinhos que resolveram se divertir no meio da mata de cueca. E não começa de hoje. Não é começa de festa hoje. da Vocês cueca. bateram palma para assassinato de Eros, vocês bateram palma para assassinato de João Pedro, vocês bateram palma para assassinato de Ágata. Veja Todos bem. esses são bandidos, inclusive crianças Veja e bem. jovens trabalhadores. Em primeiro lugar, dizer que foi uma operação extremamente bem sucedida e que teve um estudo minucioso ao longo de um ano. A inteligência que eles tanto falam da atividade policial funcionou, tanto é que essa operação ela estava programada. Inteligência, Rodrigo. Ela estava Inteligência programada funcionou, Rodrigo. para acontecer 5 vezes e não aconteceu, porque essa tática de O Rio vagabundo, de Janeiro ficou colocarem um caos brinquedo para criança completo brincar no na dia. favela, Que isso, resolver Otávio? fazer baile funk Não para levar haveria, gente na à sua favela, que opinião- são escudos humanos para a atividade criminosa. Agora, percebam, o deputado do PSOL acabou de dizer que eu não posso qualificar aqueles vagabundos que estavam ali como vagabundos, portando arma de guerra, afrontando comunidades, estuprando mulheres, traficando droga, dizimando famílias com arma de guerra. Na sua opinião, dentro da mata às 4 horas da manhã e camuflados. Deputado, na sua Aquilo não opinião, era não festa teria da como cueca, fazer uma estavam operação. camuflados. Deputado, não teria como fazer uma operação com menos mortes e mais prisões na sua avaliação? Para mim, quanto mais criminosos forem extirpados e neutralizados do nosso convívio, tanto é que eu propus a emenda faroeste, e que a gente vai derrubar na Assembleia Legislativa. A gente vai derrubar o veto e vai reimplementar a emenda faroeste, bonificando policiais que retomarem para o Estado armas de guerra e, sobretudo, que neutralizarem a no lugar de vagabundo. Faroeste, o senhor não acha que a Ricardo. emenda faroeste pode desencadear um processo, enfim, sem controle de matança? Não, por de parte forma da alguma. polícia? Vai estimular o policial ir para o combate, dar a sua vida em prol da Ela já defesa existiu da e foi sociedade. Foi extinta. Agora a gente vai reinstituir no Rio de Janeiro, e mais do que isso, policial tem que ter segurança jurídica e força necessária e apoio da população para cumprir o seu dever e tirar do nosso convívio criminosos com arma de guerra, que é terrorismo. Professor Josemar, emenda faroeste, ele está dizendo que vai conseguir derrubar o veto na Assembleia Legislativa. O governador Cláudio Costa vetou, a proposta foi aprovada pela LERJ. Como é que o senhor vê essa possibilidade de ser restituída a emenda faroeste no Rio de Janeiro? Mais um absurdo. Mais um absurdo. Não tem dinheiro para os servidores, não tem dinheiro para a valorização profissional e vem uma medida dessa que também não vai mudar a estrutura do Rio de Janeiro. Agora, eu queria pegar algumas coisas que ele falou anteriormente. Primeiro, esta lógica da violência, do confronto ostensivo que o colega defende inclusive, não de agora, não somente com esta assassina que aconteceu, com essa matança, é a mesma lógica que matou Ágata, que matou João Pedro, que matou várias pessoas que são vítimas da violência policial. E o que nós temos que debater aqui é o seguinte, é a realidade dos mecanismos necessários para que a gente tenha operações com menos letalidade. Nós tivemos 117 armas apreendidas em uma operação que aconteceu e que não foi utilizada, né? Que não houve uma matança, não morreu uma pessoa, né? Num processo anterior. Então, assim... O senhor está se referindo aqui, deputado, a essa apreensão de armas em outro momento? Em outro momento. Foi aquela Não, apreensão. Mas daquelas armas que foram apreendidas foram no distribuidor. Na verdade, é outro tipo de operação. Quando você tem arma pulverizada na comunidade, é outro tipo de situação. Perfeito. Você entrou na lógica correta. Quando você tem... A maconha não é plantada no morro, a cocaína não é refinada na favela, e os fuzis não são fabricados dentro da comunidade. Deputado, deixa uma pergunta que eu queria fazer a um representante da esquerda que eu acho que é importante. O senhor não acha que a esquerda, de alguma maneira, perdeu um pouco de força no Brasil exatamente pela falta de um discurso claro de enfrentamento da questão da segurança no país? Não. Geralmente o discurso da esquerda se dá apenas no campo dos direitos humanos e não atende à situação real da população que está aflita diante da crescente onda de violência do narcotráfico. Sim, olha só, vamos pegar por parte, porque você falou várias questões que são importantes. Primeiro, o discurso dos direitos humanos. Não existe discurso de direitos humanos, existe prática
e ação do Estado que respeite os direitos humanos. Essa é a primeira coisa. Segunda questão também que é importante. A esquerda se perdeu. Não. A esquerda representa a concepção daqueles que são os mais pobres e mais vulneráveis. Essa é a nossa visão sobre a realidade. E o que mas na comunidade, o senhor diz que representa a posição dos mais pobres, mas na comunidade, a comunidade aprovou em 70%. 80%, mas olha só, 80% a ação da polícia. Como é que fica a posição da esquerda diante dessa contradição? Se os mais pobres apoiam a posição da polícia? Tem lógica. A lógica é o seguinte, nós estamos ainda vivendo o calor dos fatos. O calor dos fatos, da teatralização que eles fizeram. Agora, o que nós vamos defender enquanto projeto estratégico? E esse é o debate que nós vamos fazer. O modelo que eles apresentam, Ricardo, Rodrigo, é o modelo da matança e que é utilizado nesses anos todos. Nós não tivemos ainda um sistema de inteligência para avaliar, por exemplo, coletar de dados. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, as pessoas vão saber que eu, o deputado Rodrigo Amorim e o Ricardo Bruno estivemos nessa sala, através dos nossos celulares, através de um sistema de informação que não é utilizado e que não foi utilizado pelo governo de vocês. É um discursinho lindo, né? Não é um discurso lindo, não, camarada. Lindo. Nós avançamos tecnologicamente para que a gente possa ter a vida das pessoas serem respeitaitadas. Para encerrar esse bloco. Não dá para aqui fazer teatralização como vocês fazem. Eu não sei se eles agem dessa forma, porque geralmente eles estão entorpecidos, né? O pessoal, o partido da maconha. Eu não estou entorpecido porque eu não fumo. É o partido da droga. Não uso nada disso. Quem diz que é o partido da droga, não. Nós nunca defendemos bandido, nós nunca defendemos a família Bolsonaro e nunca defendemos nenhum político de direita. Então defende criminoso, traficante de droga. Não, nós nunca defendemos o uso da droga. Inclusive, o deputado que foi preso na LERJ andava com vocês. Andava com vocês. Não era com nós. Andava com vocês. Era a base do governo de Cláudio Castro. Inclusive, ele virou deputado porque vocês puxaram o secretário. Então não venha falar isso. Eu vou ter que fazer o intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Hoje, reunindo no estúdio o deputado Rodrigo Amorim, líder do governo Cláudio Castro, e o deputado professor Josemar. Voltamos em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, já um pouco mais em calmo o ambiente aqui no estúdio, depois daquele arrefecimento desse embate que foi muito importante até para os nossos telespectadores, aqui com a presença do deputado Rodrigo Amorim e do deputado professor Josemar. O Rodrigo Amorim, o professor Josemar disse que, enfim, a esquerda encarna o pensamento, a defesa dos mais pobres. No entanto, no caso específico da operação policial, mais de 80% dos moradores de favelas apoiaram a ação policial. Como é que o senhor vê esse tipo de contradição, Ricardo, entre o apoio das camadas populares e a posição dos setores que supostamente a defendem? A incongruência e a contradição está no próprio nome do PSOL, né? Aliás, um partido que defende ao mesmo tempo, milagrosamente, o socialismo e a liberdade, que são questões absolutamente antagônicas, é o partido que encarna exatamente esse tipo de contradição. Mas eu quero me dirigir a você, cidadão de bem, que nos ouve nesse momento. A esquerda está absolutamente perdida no seu discurso. E a gente notou isso no pós-operação. O fato é que a população aprovou. Aquele cidadão, sobretudo, que mora na favela. A favela é um ambiente no Rio de Janeiro, a gente tem uma parcela considerável do território dominada por organizações criminosas que eu considero terror, narcoterrorismo. O Estado precisa retomar esse espaço. Mas não foi retomado. Na verdade, houve operação, mas a retomada não aconteceu. A retomada, Ricardo, não é com flor e nem pedindo para que um narcoterrorista que dizima a família... Você sabia que na favela, se um pai de família como eu tenho uma filha de 15 anos de idade, eventualmente, se eu morasse numa favela, um traficante, um narcoterrorista olharia para minha filha e falaria que quer ter relações sexuais com ela, que quer tirá-la do convívio da minha família e ir para o seio dele. Isso acontece diariamente nas favelas do Rio de Janeiro, com o silêncio e a indignação seletiva do PSOL, que tem um olhar para os direitos humanos absolutamente seletivo. É o partido que defende a droga. É o partido que Marcelo Freixo é uma foto histórica. Tirou foto, que é o líder deles, né? É o grande líder e o mentor político. Mas não está mais no PSOL, é do PT. É o mentor político dessa turma. É um cara que tirou fotografia ao lado dos piores traficantes de droga, regozijando, rindo da nossa cara como sociedade. Você é especialista em falar de fake news. Eu vou concluir. Fake news, aquela fotografia? Olha então você que nos assiste, vai nas minhas redes sociais que eu vou colocar lá a foto do Marcelo Freixo com o traficante. Você publicou na sua rede social uma peça
de um grupo de pessoas que estavam fazendo... E assumir que era um grupo... Você foi lá e aquilo, mas aquilo é realidade. Como se fossem as pessoas. São pessoas que estavam de fuzil, fantasiadas de guerra, Sim, com roupas camufladas, sendo traficantes. Aquilo era uma atividade e que você cultural. usou dizer aqui que eles não são bandidos. Aquilo ali você usou como se fosse aquilo que está na tua rede social. Pelo amor de Deus. Deputado, o governador Cláudio Castro já anunciou que fará outras operações iguais, semelhantes a essa. Eles querem resolver o problema do crime organizado com flor ou com pedra, né? Sabe como é que eu quero resolver o crime? Vou deixar ele falar, porque ele vai se enrolar cada vez mais que ele fala, ele se enrola. E eu quero resolver. Isso aqui resolve o crime. Isso aqui é resolução do crime. A resolução do crime, tá bom. Eu tô com a minha mochila aqui. Vou botar aqui, ó. A saída é projetos claros de saúde, de educação, tá aqui meu livro. Você vai ensinar, essas são as armas que nós vamos fazer. De saúde para aqueles vagabundos camuflados. O que aconteceu no dia seguinte após a favela? Não aconteceu nada. Vocês foram lá, fizeram matança e não tiveram... Essa é a nossa diferença. Pelo contrário, o Rio de Janeiro... Você está vendo a nossa diferença. Na fala anterior, ele disse o seguinte, foi planejado nada. O Rio de Janeiro ficou totalmente parado. Deputado, o senhor pediu o impeachment do governador Cláudio Castro por conta da operação? Sim, nós pedimos. Mas qual é a justificativa para o impeachment? Primeiro, foi violado um conjunto de medidas que são importantes. Primeira delas, o próprio governador foi a público e simplesmente tratou aquelas vidas como se fossem pormenorizadas. Isso já tem uma primeira queda, que é a seguinte. Vida dos marginais, né? Todas as vidas que estavam ali. Vida dos vagabundos, né? Você comprova? Me explique. O governador isso. agora, inclusive, eu posso falar? Isso aqui virou o programa do Faustão. Por favor, conclui. Virou o programa do Faustão, que a gente não vai falar. Conclui. Você agora já está... Só um minutinho, conclui, Zé Mar. Conclui. A questão é a seguinte. Primeiro, nós temos um governador, e os dados mostram, que é o maior governador chacineiro da história. O governo de Cláudio Castro, ele falou aqui que nós estamos perdidos. Não, nós não estamos perdidos, não. Pelo contrário, os índices mostram que a perspectiva, inclusive, de reeleição do presidente Lula estava crescente. Por conta de quê? Porque essa extrema-direita que aí está foi a extrema-direita que foi lá para fora fazer acordo com Trump para atacar o Brasil. Nós tivemos essa primeira questão. O Lula que disse que... Segunda coisa, você vai ouvir ou você vai ficar aí falando e não vai deixar eu falar? Pode continuar. Você vai deixar eu falar ou não vai deixar eu falar? É vítima do Você vai deixar eu falar? Pode falar. Vamos falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos falar. Você vai deixar eu falar ou você vai ficar aí? Eu não queria falar que você está rosnando. Mas assim, você vai ficar dessa forma. Deputado, por favor, pode continuar. No culto da libertação, hein? Pode continuar, deputado. Pode continuar. Eu acho que você tem que ter cuidado para falar de cristianismo, cara. A forma como você fala, você não defende a vida, cara. Você defende chacina. Abortista é você, rapaz. Não, você defende chacina. Você é um abortista. Se Jesus tivesse voltasse hoje, você botava na cruz de novo, rapaz. Eu defendo a vida. O pessoal é abortista, o partido do aborto. Deputado, só um minuto. O senhor é abortista. Eu abortista. Eu defendo a vida. Não, o senhor é abortista. Você defende chacina. Só um minutinho, deputado. Eu não sei como é que você dorme, deputado. Você dorme com o quê? Só um minutinho, deputado. Você tem consciência do que você está falando, defendendo? Só um minutinho. Deputado, fala sério. Ele defendeu aqui o impeachment do governador Cláudio Castro. Como é que o senhor viu esse tipo de atitude? Proselitismo político do PSOL. É um partido inoperante, que não produz nada. Eu vou dar um exemplo. Na Assembleia Legislativa, nós aprovamos recentemente uma medida que autoriza mulheres no Rio de Janeiro a utilizarem spray de pimenta para autodefesa. Fica uma cambada de deputados do PSOL que se dizem defensor do direito das mulheres, que se dizem defensor do direito dos pobres e oprimidos, mas que não tomam uma medida decente e efetiva para mudar a vida das pessoas. Teve que vir uma deputada Sara Pôncio, que não é uma deputada de cunho ideológico, que aprovou uma lei que vai mudar a vida das mulheres, apoiada por outra mulher, a deputada Tia Ju, apoiado por outro conjunto de deputados, que aprovamos uma medida efetiva, diferente do PSOL, que fala e não muda a vida de ninguém. Deputado, proselitismo já que político. estou falando de uma proposta... O governador Cláudio Castro teve um gesto de coragem que o elevou a uma grande liderança no campo nacional, reconhecido pelos demais governadores, com austeridade e coragem para enfrentar o crime organizado, que o governo federal, que ele defende e é base, fizeram outro ministro agora na boquinha do PSOL. Outro ministro, aquele pilantra que defende sem teto, que defende invasão de terra. No dia que estava tomando posse, estava glorificando o criminoso.
Então, o PSOL, que é o partido da Boquinha, junto com o PT, esquece de falar que o governo federal se omitiu. As pessoas eleitas pela lei de cotas para ter acesso a cargos na estrutura estadual, Sim, de sim, 20% para 30%. Sim, Essa sua proposta já recebeu parecer contrário do deputado Rodrigo Amorim. O senhor acha que realmente é necessário elevar de 20% para 30% a participação de negros, quilombolas nos concursos públicos? Sim. Só a sua pergunta já desmonta um argumento dele de que nós não produzimos. Está aqui. Uma das atividades da nossa produção. Segunda questão que ele fala aqui, que ele me interrompeu para que eu não pudesse falar a verdade, é sobre a questão de como a extrema-direita estava isolada e que agora eles arrumaram um discurso para poder efetivamente fazer uma pauta de teatralização. E agora já vem dizendo que vai fazer mais 10 operações, que na verdade serão 10 chacinas. Você que é negro e negra, que mora na Baixada Fluminense, que mora nos setores periféricos, que mora em São Gonçalo, tome cuidado. Porque o governo do Estado está orientando construção de chacina para matar as pessoas. Eu vou ter que fazer um intervalo. Eu vou ter que fazer um intervalo agora. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com os deputados Rodrigo Amorim, líder do governo Cláudio Castro, e o deputado professor Josemar do PSOL. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados Rodrigo Amorim, líder do governo Cláudio Castro, e o deputado professor Josemar, que é do PSOL. Falávamos no bloco anterior, falávamos da lei de cota, mas acabou, enfim, a questão da violência prevalecendo e não abordamos. O deputado defendeu essa ampliação. O senhor foi contra. Por que o senhor foi contra, deputado? Porque eles não respeitam de 20% para 30%. Veja bem, Ricardo, eles não respeitam a meritocracia. O PSOL e o professor Josemar, o deputado professor Josemar, foram forjados inicialmente na luta de classes. Viram num determinado momento que isso era uma imbecilidade. E aí partiram para a pauta meramente de cunho identitário. Resolveram dividir o Brasil, criar um abismo onde não existe e querem, à mercê desse discurso falacioso, atropelar a meritocracia, ignorar a formação do povo brasileiro, que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem nordestinos brancos e que não deixaram de ser excluídos ou marginalizados no processo de formação cultural do nosso território. E aí ele resolve ignorar essa turma, ignorar quem de direito, estabelecendo que negros ou aqueles que se autodeclarem negros, quilombolas, possam ocupar espaço sem nenhuma meritocracia. Isso é um absurdo, uma excrescência. Ele está dizendo que a lei de cotas é falha, que pessoas, enfim, que a corte deveria ser social e não apenas étnico. Como é que o senhor defende esse tipo de... coloca diante dessa posição? Está dizendo que a questão é social. Tem brancos também que, enfim, socialmente sem ascensão, sem capacidade de ter acesso. Tem que desmontar a lógica do discurso dele. Sim. O discurso dele é pautado, ele fala aqui de uma meritocracia, de que o Brasil foi construído com a meritocracia. Você que está nos vendo tem que perceber o seguinte: qual o mérito que existe na riqueza de um grande banqueiro? O fato de ser filho de um outro grande banqueiro. E esse outro banqueiro vai ter o avô, o trisavô, que lá atrás assassinaram indígenas e escravizaram negros. Então não existe mérito na propriedade, conforme o Rodrigo Amorim aqui fala. Nós só vamos abrir mão do direito de cota, que é um direito legal e constitucional, no dia que os brancos ricos abrirem mão do direito de herança. Porque não existe mérito na herança forjada em cima da lógica do capital. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós queremos fazer a reparação. A reparação é possível. É possível e nós queremos aumentar. Queremos que tenha mais professores universitários. Inclusive, se reunimos, estamos cobrando da direção da UERJ para que se tenha, inclusive, cotas para os professores. O senhor incluiu a aldeia Maracanã e o Maracanã no rol de imóveis que podem ser vendidos pelo governo do Estado. Isso trouxe uma reação muito grande de setores, que, enfim, não só da esquerda, mas de setores que acham que o Maracanã é um patrimônio do Rio de Janeiro. Por que razão o senhor incluiu o Maracanã e também, com isso, o complexo todo, inclusive a aldeia Maracanã, onde tem ali uma aldeia indígena? Não tem aldeia indígena nenhuma, para começar. Tem ali um outro palco de militância, 14 mil metros quadrados, num terreno no coração do Rio de Janeiro, ao lado do maior equipamento esportivo do mundo. A turma que morava ali, que habitava aquele lugar, que de fato tinha alguma questão histórica vinculada aos índios,
foi reassentada pelo governo do Estado. Sobraram meia dúzia de indivíduos que se dizem índios e foram cooptados pela militância, sobretudo do PSOL, e de uma meia dúzia de maconheiros da UERJ, e transformaram aquilo ali numa área degradada, agora estão murando e favelizando aquilo no coração do Rio de Janeiro. Já há sentença transitada e julgada, e essa turma da militância política, do proselitismo, lideradas pelo deputado professor Josemar, quer continuar deixando aquele lugar abandonado, porque ele já disse aqui que ele é contra o desenvolvimento, que ele é contra o capitalismo, que ele é contra o empreendedorismo. Primeira coisa, o Maracanã é um patrimônio do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil em particular. Foi final de campeonato mundial, até 1900, foi construído para ser o maior estádio na sua época, e a gente não pode deixar que esses interesses sejam diluídos pelo interesse do capital. Segundo, quando ele fala da questão indígena, você que está nos vendo, ele, combinado com a discussão, com a fala dele anterior, ele mostra que ele tem desprezo pelos indígenas, pelos negros. Ele vive do mito da democracia racial, que é o que nós combatemos. Por que razão Ricardo, o senhor incluiu prédios da UERJ? Ricardo, a UERJ tem mais de 300 prédios. Existe algo que essa turma da esquerda... nós defendemos a UERJ, porque nós defendemos a ciência. Que é a tal da autonomia universitária. Eles deturparam a autonomia universitária. E a UERJ hoje tem, de forma enigmática, porque ela não tem transparência alguma, a UERJ tem mais de 300 imóveis, dentre os quais imóveis, apartamentos na beira da praia, para dar regalia e privilégio a diretor da universidade que financia a militância do PSOL. Por exemplo, a gente vai acabar com a militância. O Politécnico de Friburgo, que vocês incluíram na lista, está subutilizado. Tem que ser vendido e reincorporado ao patrimônio do Estado. Fizeram o seguinte, pegaram a lista e colocaram. O objetivo era vender a UERJ. Subutilizado. Essa é a questão. Assim como já teve projeto lá para vender a UERJ. Eles gostam de mordomia. Eles gostam de mordomia. Não, você contra gosta de mordomia. Você contra o conhecimento científico. Gosta de mordomia. Você é contra. Sabe por quê? Porque você é negacionista. Essa é a sua lógica. Eu sou bolsonarista. Exato. Eu sou bolsonarista. Exato. Bolsonarismo o maior presidente igual, que a República que esse país já teve. E que vocês tentam. Igual que vocês tentam afrontar a democracia, que destrói instituições. Não, democracia não fomos nós que tentamos dar golpe dia 8 de janeiro. Quem tentou dar golpe foi vocês. Vocês tentaram dar golpe dia 8 de janeiro. A mulher de batom que puxou a estátua do golpe. Nosso tempo está se esgotando. Deputado, como é que o senhor está vendo a situação, já que falou em Bolsonaro, a situação de Bolsonaro, que foi condenado o futuro presidiário. Há 27 anos. Futuro presidiário. Presidiário é o seu presidente da República, presidente Lula. Que vocês têm ministério. Futuro presidiário. Do indivíduo que é ministro de Estado hoje, que afronta a propriedade privada e que estava comemorando no dia da sua posse, estava comemorando todo esse discurso que eles fazem. Que há alguma chance de anistia Bolsonaro ainda? Não diz respeito institucional. O senhor acha que há alguma chance de anistia? O Congresso Nacional Brasileiro está trabalhando. Como conservador, eu acredito nas instituições. Bolsonaro não cometeu crime algum, é vítima de uma perseguição implacável, porque a esquerda está abalada, perdida, e sabe que o conservadorismo e a direita vai voltar para o poder e colocar o Rio de Janeiro nos rumos do desenvolvimento e o Brasil nos rumos do desenvolvimento. Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Eles têm Jair Bolsonaro condenado. Parece água benta. E está na possibilidade, é o que o noticiário indica, de que pode ser transferido para Papuda. Como é que o senhor vê esse fato? Como um fato importante. Bolsonaro precisa pagar pelo que ele fez. Isso que eles não querem fazer. Eles têm bandido de seleção, né? Bandido de estimação, senhor. Além dos traficantes, é o presidente Lula, que assaltou esse país e vocês protegeram. Assaltou esse país. No fundo, vocês não estavam só preocupados. Todo mundo no mesmo campo. Esqueceu de falar de Eduardo Paes. Eduardo Paes, Lula, Eduardo Paes, Lula, pessoal, todo mundo junto. Todo mundo junto na boquinha. Vamos celebrar a esquerda. Vamos celebrar o cidadão do Rio de Janeiro. Quem é a esquerda, quem é a direita, quem é senador. Que ataca moradia, entendeu? Que ataca professores. O ministro negro do governo Lula, vocês silenciaram. Muito bom. O ministro negro que assediava a mulher. O ministro negro. Nós teremos candidato a governador. Nosso tempo se esgotou, nós temos que encerrar, vamos serenar os ânimos. Foi um prazer enorme recebê-los. Já fica o convite para uma próxima. Está aceito. Muito obrigado por ter comparecido. Está aceito o desafio. Muito obrigado por ter comparecido. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim, muito obrigado por ter vindo a esse debate. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.